O orixá Obaluayê, ó, tá aqui na constelação universal. São essas casas aqui, ó. Então aqui, camada 1, aí vai camada 2, camada 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é a atuação do orixá Obaluayê na constelação universal, que é a constelação de todos os orixás. E você tem aqui cada camada da constelação referente a um determinado assunto, referente a uma região da nossa alma, né? A nossa alma ela vem sendo construída ao longo da jornada evolutiva, e nessa encarnação a gente traz tendências, a gente traz elementos para trabalhar aqui nessa experiência vida. O orixá Obaluayê, eu até vou brincar, né, porque a maioria das pessoas não sabem o que é este princípio na nossa vida, e muitas, por ignorância, por não ter tido acesso a conhecimento, não sabe exatamente qual é a função desse orixá. E por não ser um dos orixás famosinhos, né, os famosinhos são Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Yansan, as pessoas às vezes não dão o devido interesse, a devida importância. Mas é este princípio que vai ajudar você no processo de cura interior. Essa cura interior, que é exatamente isso que você está fazendo na encarnação, ela passa por, inclusive, como você gerencia as suas emoções. Se você não consegue gerenciar as suas emoções, você gera instabilidades na sua vida. Estas instabilidades, ela atrapalha a sua vida em todos os sentidos. Nos relacionamentos, na vida financeira, vida profissional, na saúde, porque você passa a ter desgastes emocionais desnecessários. É tudo que você passa na sua vida que era para ser assim. Quem fala assim é a pessoa leiga, né? Pessoa que está na superficialidade. Você precisa ser o condutor da sua vida. Você precisa saber direcionar a sua vida, né? Construir uma relação de harmonia com a vida e, no caso de Obaluayê, de estabilidade. Essa estabilidade ela passa pelas questões emocionais. Então tem pessoas que querem tampar o sol com a peneira. Então ela acha que por ela se voltar a uma vertente religiosa, pode ser qualquer religião, e ela praticar religiosamente ali os ritos religiosos, ela não vai ter que olhar para as questões emocionais. E as questões emocionais atrapalham, inclusive, a relação com a crença religiosa dela. O que eu quero dizer é que você que não se cuida, que não cuida do seu emocional, você vai prejudicar a sua vida em várias áreas, inclusive na área religiosa, porque você vai ficar criando a expectativa de que algo externo resolva os seus problemas. E isso não vai acontecer. Palavra de terapeuta. Tá? Não estou jogando praga não, só estou fazendo uma leitura real da vida. A constelação dos orixás, você terapeuta de constelação dos orixás, você precisa, acima de tudo, ao ajudar o seu atendido a criar uma relação com a realidade. A gente precisa estar diante da realidade. Infelizmente, muitas pessoas criaram uma ideia de que a realidade é dura, de que a realidade é ruim, de que na realidade tem sofrimentos. De fato tem muito disso. Pior fica se você cai nas ilusões. As ilusões são sedutoras, só que as ilusões não se sustentam na realidade. E a constelação dos orixás, ela ajuda você a voltar para a realidade e perceber, claro, os desafios, os compromissos, mas muita beleza. E nada disso é possível se você não souber gerenciar as suas emoções. E para gerenciar as emoções, você precisa reconhecê-las. E para reconhecê-las, você precisa criar um jeito de ser, um estado de ser, um jeito de funcionar, aonde você reconheça as suas emoções, entre em contato com elas, entre em contato
com as suas áreas mais frágeis e perceba o que você precisa transformar, o que você precisa curar na sua vida, tá? É assim que funciona. Então, você, terapeuta de constelação dos orixás, você precisa ajudar o seu atendido a compreender a importância que é aprender a gerenciar as emoções, parar de ter essas oscilações, porque essas oscilações assustam todo mundo. Assusta quem convive com você, assusta você na área profissional. Tem pessoa que não tem estabilidade profissional. Essa instabilidade profissional prejudica ela, porque ela não consegue construir uma carreira consistente. De tempos em tempos ela mete o pé na jaca, acaba com tudo, arrebenta com tudo. Então, não dá. Então, a vida vai passando, a vida é rápida e às vezes quando você vê é bem tarde. Então, quanto antes você começar aí a aprender a se cuidar, é fundamental, tá? A vida é muito frágil, então a gente precisa estar consciente dessa fragilidade da vida e nos cuidar em todos os pilares. Os pilares principais de autocuidado: alimentação, exercícios físicos, sono, a parte espiritual, que você pode chamar de meditação. Tem que estar atento aos ambientes que você frequenta, porque os ambientes eles tanto podem adoecer como você pode adoecer os ambientes, né? Uma hora você é algoz, outra hora você é vítima. Então você tem que estar atento a tudo isso. E quando você estabelece uma relação de autocuidado, de atenção, né, àquilo que pode fazer mal para você, você está trazendo a estabilidade para a sua vida. A maior parte das pessoas, elas estão o quê? No mental, querendo controlar a vida, querendo controlar os outros. Elas desgastam o corpo físico, então elas adoecem o corpo físico. E saúde mental é uma coisa que você só dá valor quando você perde, tá? Então, o Baluaê é muito mais do que um banho de pipocas. Talvez a sua dificuldade de aprofundar, de se aproximar desse orixá, seja justamente isso. Você está tão acostumada a se abandonar, a estar nem aí para si, né? Eu costumo dizer que a maior das caridades é aquela que você faz para você. Porque quando você se cuida, indiretamente você também está cuidando do outro. Porque o outro vai estabelecer uma relação com uma pessoa que está melhor. Então isso reflete no outro. A sua cura reflete nas outras pessoas. E isso volta para você. Você percebe isso, você sente isso, você estabiliza a sua vida. E mesmo as pessoas barulhentas, ruidosas, bagunçadas, conforme elas vão se aproximando de você, elas vão sentindo essa organização interna. Isso que você está construindo no seu campo áurico, no seu campo espiritual. Então é assim que o Baluaê precisa estar alinhado.